Salve, salve, nação! Nação, vambora com mais um vídeo aqui sobre o nosso Flamengo, né? O Flamengo venceu o Volta Redonda de virada por 3-1. A atuação dentro de campo não foi aquelas, mas venceu, não convenceu e assumiu a liderança do Carioca, né? Agora, o próximo jogo é o Resende no mesmo estádio, Raulino de Oliveira, que venceu o Volta Redonda agora, e possivelmente vai ser o time reserva, porque no dia seguinte, no domingo, vai embarcar para Equador para disputar a Recopa Sul-Americana. Quais coisas boas a gente pode tirar, ou lição a gente pode tirar desse jogo contra o Volta Redonda? Será que o Everton Ribeiro no banco foi uma decisão correta do Vitor Pereira? Gerson, será que preocupa? Então vamos reagir aqui mais um vídeo, né? Créditos ao canal da Jovem Pan Esporte. Link na descrição como crédito e vambora para o vídeo. Deixa o like, nação, tamo junto. Agora, é uma situação que o Flamengo realmente, é o que eu falo, tem treinador que inventa muito. O Mauro até hoje falou no programa, e eu concordo, tem que fazer experimentações, tem que fazer experiências. Mas me desculpa, cara. Não era pra botar 3 volantes nesse time do Flamengo. O time do Flamengo não tem vocação pra jogar com 3 volantes. Contanto que jogou mal pra caramba no primeiro tempo, levou 1-0, aí ele resolve mudar de novo e o Flamengo vira pra 3-1. Ele botou Thiago Maia, Gerson e Vidal, pô. Foi. E aí o Flamengo não teve criação nenhuma. Era o Volta Redonda do outro lado. Sim, era o Volta Redonda, isso que é o mais gritante, pô. Ah, mas o Volta Redonda é o terceiro, pilhado. Azar, é o terceiro do Campeonato Carioca. Ah, que desrespeito. Mas é verdade. Mas tem que ganhar, tem que ganhar. Não, pelando. e aí é o que eu falo. Aí voltasse. entrou o Everton Ribeiro no segundo tempo, entraram jogadores pra soltar mais o time, o Flamengo virou. Cara, e eu repito, o Everton Ribeiro, desses jogadores ali do quarteto, vive uma excelente fase, tá? Junto com o Gabigol e com o Pedro. O que vive a pior fase é o Arrascaeta. É o melhor dos 4, na minha opinião, tecnicamente falando. Mas eu achei injusto tirar o Everton Ribeiro do time. Porque o Everton tava dando uma dinâmica do time do Flamengo no ano passado. No Mundial ninguém jogou muito bem. O Flamengo foi uma zona no Mundial, exposto, defesa aberta. E lembrando, né, Piperno? 10 gols sofridos em 4 jogos. Sendo que poderia ser mais, porque o Al Hilal perdeu um gol sem goleiro, o Al Ahly perdeu um pênalti, que por sinal o Santos defende quando não precisa. Nunca defendeu um pênalti. Braço curto do caramba no Flamengo pra pênalti. Sendo Aí, criticado porque defendeu o pênalti. quando precisa, ele nunca defendeu um pênalti no Flamengo. Quando não precisava. Pronto, agora pode levar o gol, ele pega. Também foi um recuo, né? Foi um recuo pro goleiro. Tirando o mérito. Agora, claro. As atuações dele recentes, ele tem que ser questionado, até porque ele foi bem caro. Contra o Palmeiras, tá querendo dizer. Sim. Então, mas esse torneio vocês estão O senhor jogando não vai continua nada. traumatizado com aquele gol lá. Não, mas também com o Al Hilal, toda bola no gol entra. Nunca vi isso. Toda bola no gol entra. Toda bola no gol entra. Então, é o que eu falo. O Flamengo exposto defensivamente, só que quem decide, como sempre. Gabigol, 2 e Pedro, 1. E já a gente vai falar do Gabigol, que entra pro ranking dos 10 maiores artilheiros da história do Flamengo. É impressionante como o Gabigol vai se tornando ídolo da torcida do Flamengo. Depois eu vou até gerar um debate aqui. Agora, o que falar dessa partida, Piperno? O Flamengo segue decepcionando, as experiências deram errado. O que falar do Flamengo e do Vitor Pereira nesse jogo? Eu acho que a gente tem que olhar esse jogo de hoje com um pouco de cuidado, porque, primeiro, era um jogo exatamente para algumas experimentações e um time que está meio melancólico pelo insucesso do Mundial. Se o Flamengo fosse jogar com Volta Redonda numa outra circunstância, talvez fosse bem diferente. Agora, é um Flamengo deprimido pelo que aconteceu lá no Marrocos. Então a gente tem que dar um desconto em relação a isso. E eu acho que é legítimo ele fazer experiências agora. Ele está jogando o campeonato estadual contra times de um outro nível, times pequenos e tal. Então, se o time não for fazer testes agora, ele vai fazer quando? Então, em relação a isso, o fato de ter jogado lá com 3 volantes, o Vidal um pouco mais à frente, ok, né? Nesse momento é aceitável fazer esse tipo de experiência. Mas também não seria uma experiência, Piperno, botar o Cebolinha, então? Tipo, fazer um time mais veloz, mas 3 volantes? Eu concordo contigo, sim. É que exatamente me parece que há uma evidente preocupação exatamente por isso aí que você falou. Que a defesa está exposta. Andou tomando muito gol. E eu acho, Pirado, que ele só vai corrigir isso
partir do momento em que os homens de frente participarem mais do trabalho de ocupação de espaço, do trabalho de fazer a primeira linha de marcação. E isso no Flamengo não é tranquilo. Eles não são acostumados a isso. É diferente, por exemplo, você pegar o Rony, que faz isso aí a vida inteira. Então, eu acho que, nesse sentido, o Flamengo vai ter que passar até por uma mudança um pouco cultural. Porque ficar trocando o Gerson pelo Vidal, pelo Thiago Maia, pelo Zé, pelo Mané, enfim, não sei se é só isso, não. É isso, Fausto, Flávio. Eu acho o seguinte, eu acho que o treinador do Flamengo, ele tem que começar a perceber uma coisa. Talvez o erro não seja o esquema tático. Eu acho que talvez o erro seja não cobrar tanto dos jogadores de frente que eles marquem. Porque eu acho que se... O Gabigol não dá pra dizer, porque o Gabigol, o que ele corre dentro de campo... Agora, o Pedro, eu acho que marca pouco. O próprio Arrascaeta marca muito pouco. Então, eu acho que cabe pro treinador do Flamengo dar mais, como é que eu posso dizer, intensidade para esse time do Flamengo. Eu não acho que o erro é o esquema tático. Vocês concordam que esse Flamengo pode ser mais intenso, jogadores de frente podem marcar mais, como acontece no Palmeiras. É um grande exemplo. O quão todo jogador do Palmeiras é dedicado, é disciplinado, volta, marca. Eu acho que falta intensidade, às vezes, para esse time do Flamengo. Isso é uma ideia de jogo que você tem que passar, demora um certo tempo e tem que achar os jogadores para fazer isso. O Pedro, ele foi muito reclamado, e com razão, porque ele jogou muita bola, mereceu ir para a Copa, tudo, mas não é a característica dele. Ele pode até fazer aquilo, mas não vai fazer tão bem feito. Aí você tem que pesar, no meu conceito, vale a pena você ter um jogador que não te ajuda tanto, mas entrega os gols que ele entrega? No caso do Flamengo, eu acho que sim. Poucos times no Brasil, pouquíssimas vezes o Flamengo vai jogar contra alguém que ele precise de uma marcação de todo mundo. Acho que é uma ideia de jogo, eu compreendo. Mas ele pode se dar o luxo de liberar alguém que possa criar mais, fazer mais gols, tipo o Everton Ribeiro. Também concordo que não dá para sair em todos os sentidos. Mas ele precisa definir isso. O que ele quer? O que ele quer? Ele vai levar atrás aquela evolução que o Dorival deu pro time quando ele coloca Pedro e Gabigol? Vai sacar um dos dois? Um dos dois, Pedro, né? Qual seria a consequência disso? Ele precisa definir. E também, mesmo sendo Vitor Pereira, a gente tem que dar o direito a ele de ter tempo para trabalhar. Mesma coisa que vale pro Fernando Lázaro, vale pro Vitor Pereira. Começo de trabalho. E com um Mundial no meio, né? O que é pior. Fausto. Time mais solidário, né? Você quer? É um time que olha mais pro lado, né? Que marque mais. Então, os jogadores de frente marquem mais. Mas o Flávio colocou um ponto interessante aí. Dificilmente uma função como a do Pedro, que é rara hoje, vai ser um cara que vai voltar pra marcar. Eu tô muito curioso pra ver um retorno do Bruno Henrique nesse time aí. Porque o Bruno Henrique, ele era o pulmão do time no ataque, né? Ele tinha uma velocidade incrível. A gente tem que ver como é que ele vai voltar. Porque a velocidade do Bruno Henrique sempre foi o grande forte dele. O ataque eu não vejo tantos problemas do Flamengo no ataque, não. E nem na defesa, são jogadores extremamente competentes, qualificados. Eu acho que o miolo... O Flamengo perdeu o João Gomes, que perdeu pra mim ali, naquele momento, metade do time ali, porque era um jogador que tinha uma função importantíssima. Só que eu não acho que um clube como o Flamengo, que vem ganhando tantos títulos, né? Tem tanto tempo para se trabalhar assim. É complicado. E outra coisa, o Flamengo tá assim porque vale lembrar que o Flamengo trocou de treinadores aí 6 vezes. Durante esse tempo que o Abel ficou na permanência do Palmeiras, foram 6, né? Acho que é um dado curioso em relação a isso que você falou. O Palmeiras está invicto a 4 jogos contra o Flamengo. Tá. Esses 4 jogos o Flamengo foi dirigido por 4 técnicos diferentes. Então, aí, ó. Renato, Paulo Souza, Dorival e agora o Vitor Pereira. E aí, como é que você vai cobrar algo mais sólido ali? É complicado. O Poilhado falou um negócio hoje e falou agora também. Vai ter que ter alguém ali que tenha pegada mesmo pra chegar nos caras e botar ordem na casa. Eu só não vejo o Vitor Pereira fazendo isso. Talvez o único que tivesse condições de fazer isso, eu vou falar, não se emociona, Pilhado, mas é o Jorge Jesus. Eu sei que quando eu cito o nome de Jorge Jesus, ele dificilmente vai dormir, entendeu? Ele troca o assunto por Jorge Jesus. Mas é um
Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí, né? Para o canal aqui, Imperador da Nação React. Sobre esse ponto aí que eles comentaram muito, sobre não ter um jogador de marcação, óbvio que o João Gomes, ele era sim o pulmão do time. Quando o Flamengo tinha o João Gomes, o quarteto, ele não tinha tanto aquela, vamos dizer assim, obrigação de recompor para poder marcar. O João Gomes voltava até ali no meio de campo, até a entrada da área, e o restante ficava com o João Gomes. Eu vou fazer uma comparação com o time do PSG. O time do PSG é um time que os três da frente, Mbappé, Messi e Neymar, não marcam. Só voltam até o meio de campo e não marcam. Se vocês observarem o jogo do PSG, muita gente critica que o trio de ataque, Messi, Neymar e Mbappé, não marcam. Sobra muito para o sistema defensivo, como o Danilo e o Verratti são cara de marcação. Então o trabalho todo ele fica pro Verratti e Danilo. São cara, Verratti principalmente é um cara muito bom com saída de jogo, tem um passe muito bom, e ainda é um cara de pegada no setor de meio de campo. O Danilo também é. Já o Flamengo, esse cara de pegada que o Flamengo tinha, que era o João Gomes, acabou se perdendo, foi vendido. E hoje a gente no setor de meio de campo, a gente não tem um cara de pegada para poder marcar, roubar a bola e entregar o quarteto. Ano passado tinha, esse ano não tem. Entendeu? Então o Vitor Pereira vai ter que achar um modo de ou o quarteto colaborar para poder marcar. Óbvio que alguém vai ter que ter liberdade lá na frente, ou um Gabigol ou um Pedro, e pelo menos recompor dois ali. Ou achar um cara dentro do elenco para fazer isso, né? Ou contratar, ou descobrir alguém da base, porque se o quarteto não colaborar para poder marcar, o Flamengo vai continuar sofrendo defensivamente como o PSG sofre, né? Muito jogou porque o trio de ataque é um, se eu não me engano, não, tenho certeza, é uma das principais críticas da imprensa, principalmente francesa, em cima do PSG. O trio de ataque não volta para marcar. E é a mesma coisa do quarteto do Flamengo aqui agora, né? E sofre muito defensivamente. 10 gols em 4 jogos é muita coisa, filho. Eles falam sobre o JJ. JJ talvez... pelo tamanho do JJ que ele tem no Flamengo, e eu acho que ele pode ser o único cara, né? Mas será que ele volta? Tenho minhas dúvidas, né? Tamo junto. É nóis.